Olá pessoal, eu sou o Luciano Guimarães, colaborador do CEIR nas reuniões públicas de quarta-feira. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema A Fé Transporta Montanhas. E a gente começa logo no início, no primeiro item, o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois vai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Esse texto é de São Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20. E através desse texto, a gente se pergunta sobre a fé. A fé transporta montanhas, é o título do capítulo. E aí, a gente pensa, a fé, ela realmente transporta montanhas? E como é que é a fé que devemos construir? A fé, ela é uma divina inspiração. Ela desperta em nós todos os sentimentos que nos conduzem ao bem. Então é por isso que precisamos conduzir a fé. Porque precisamos cultivar a fé. Porque a fé vai nos sustentar e nos colocar no caminho do bem. A fé, ainda segundo o Evangelho, é aquela confiança que nós temos na realização de alguma coisa. É mesmo a certeza de atingir determinado fim. Então, a gente pode pensar o seguinte: o que o Espiritismo nos mostra sobre a fé? A fé, ela precisa ser mística ou ela precisa ser raciocinada? A fé, a gente já entende que ela precisa ser raciocinada. E esse raciocínio, ele segue um fluxo muito simples. Eu acredito porque eu sei. Eu sei porque a razão me diz que é verdade. E é a verdade, porque os fatos comprovam. Assim a gente pode entender que a fé raciocinada é isso, é a fé baseada na verdade, é aquela fé que a gente ouve falar através do Espiritismo, que é uma fé que ele nos concita a exercitar, porque é a fé daquele companheiro que entendeu as leis de Deus. As leis de Deus são as leis da natureza, as leis que nos regem. E entender essas leis nos ajuda a termos uma fé raciocinada e fortalecida. As leis de Deus, a gente já sabe que elas estão todas escritas nas nossas consciências. E assim é importante essa fé construída. Mas não é só a fé do entendimento, só porque eu entendo. Mas sim, eu entendo as leis de Deus e eu as sinto. E através do meu sentimento, eu procuro praticá-las no meu cotidiano. E assim, a gente já sabe que a gente vai transformar essa fé raciocinada em uma fé ativa, ou seja, uma fé vivida. E uma fé vivida, ela se torna uma fé robusta, concreta, que pode muito bem ser questionada ou contraposta e não perderá o seu equilíbrio. O nosso testemunho é a expressão da nossa fé. O nosso exemplo precisa estar consoante com as nossas palavras.
em uma única palavra: coerência. Coerência entre pensamentos, palavras e ações. Assim, havendo coerência entre pensamentos, palavras e ações, estaremos espelhando as leis naturais e estaremos sendo igualmente exemplos, como Jesus o foi. Exemplo da vivência das leis naturais que foram expressadas através da sua fé. E assim, a gente pode falar que a fé se traduz não por uma fé pura, sectária. É uma fé que se traduz por uma segurança absoluta no amor, na justiça e na misericórdia de Deus. A fé trabalhada, a fé raciocinada, exercitada, a fé que não perde tempo somente com pensamentos, mas sim com ações concretas no bem. E assim, relembrando o título do capítulo, a fé vai transportar as montanhas íntimas das dificuldades que existem dentro de nós. Através do raciocínio, através do sentimento e da ação no bem, conseguiremos modificar a nós mesmos para melhor, como Jesus sempre nos inspirou. E para terminar, um pequeno versinho, uma trova. Curiosidade é caminho, mas a fé que permanece é construção luminosa, que só o trabalho oferece. Que possamos trabalhar sempre com Jesus, na nossa lapidação íntima, no caminho do amor, da justiça e da caridade, transportando as montanhas do erro para o caminho do acerto, com Jesus nos orientando a cada instante da vida. Até o próximo episódio.